A ligação veio às 6h40 da manhã, enquanto eu passava o café. O som do telefone cortou o silêncio da cozinha como uma navalha. Quando atendi, ouvi a voz de Patrícia, minha nora, trêmula, nervosa, quase implorando. Dona Marta, é a Isadora. Ela está doente. Venha depressa, por favor. Meu coração parou por um instante. Isadora, minha neta, meu pedacinho de céu, a menina que eu embalava todas as tardes quando o sol se punha. O que aconteceu? Perguntei, tentando manter a calma. Do outro lado, silêncio. E depois, apenas: ela está muito mal. Venha agora. Desliguei o telefone com as mãos trêmulas. Peguei minha bolsa, o casaco e saí apressada. Nem troquei os chinelos. O coração batia tão rápido que parecia empurrar o tempo. O táxi atravessava a cidade ainda meio adormecida. As ruas estavam molhadas, o céu nublado, e eu olhava pela janela tentando entender o que estava sentindo. Uma parte de mim dizia que era apenas uma febre, uma alergia, algo simples. Mas outra parte, a mais antiga, a que sempre soube das coisas antes que elas acontecessem, sussurrava que havia algo errado, muito errado. Mas antes de continuarmos, quero te fazer um convite muito especial. Se inscreva no canal e deixe sua curtida. Isso me ajuda a ver que você me apoia e curte minhas histórias. E comente aqui abaixo de qual cidade você está assistindo. Agora, vamos continuar. O condomínio onde André e Patrícia moravam era um daqueles lugares onde o silêncio parece custar caro. Portões altos, câmeras por toda parte e um porteiro de terno mesmo em pleno calor. Quando cheguei, ele me olhou como quem vê um fantasma. Bom dia, disse eu ofegante. Sou a mãe do senhor André Alencar. Vim ver minha neta. Ele hesitou. Olhou para a tela do computador, depois para mim e murmurou. A senhora... É melhor esperar um pouco. Esperar? Minha neta está doente. Ele respirou fundo. Dona Marta, por favor, não suba. Há algo que a senhora precisa saber. Meu corpo gelou. Como assim? Ele abaixou a voz. A polícia foi chamada. A palavra polícia me atravessou como uma lâmina. Olhei para o elevador, para o corredor, para o rosto pálido do homem. E percebi que ele sabia mais do que dizia. Antes que eu pudesse perguntar, ouvimos o som das sirenes. 2 viaturas pararam diante do portão. Os seguranças abriram e os policiais subiram correndo. O que está acontecendo? Insisti. O porteiro balançou a cabeça, aflito. Eu não sei direito. Dizem que houve um acidente no apartamento 803. Meu coração disparou. O 803. O apartamento deles. Tentei correr para o elevador, mas um dos policiais me segurou. Senhora, não pode subir. É minha neta, gritei. Minha neta está lá. Ele me olhou com pena. Calma, estão atendendo. O corredor se encheu de vizinhos curiosos. Alguns cochichavam, outros apenas observavam. A sensação era sufocante. O ar parecia pesado, quente, impossível de respirar. De repente, um grito veio do alto. Encontramos algo no quarto da menina. O som ecoou pelo hall como um trovão. O policial ao meu lado levou a mão ao rádio e subiu apressado. Eu fiquei ali, parada, sem entender se aquele algo era uma esperança ou um fim. Fechei os olhos e por um instante vi o rosto de Isadora. Ela sorrindo, me chamando de Vovó Mar, correndo pelo quintal da minha antiga casa no interior. Vovó, quando eu crescer, quero ser igual a você. O coração apertou. A vida inteira cabe numa lembrança dessas. E às vezes é isso que nos mata antes da hora. A ambulância chegou minutos depois. 2 socorristas desceram com uma maca. Naquela maca, coberta por um lençol branco, havia uma silhueta pequena demais para suportar tanto silêncio. Meu corpo inteiro se paralisou. É ela? Perguntei, com a voz engasgada. Ninguém respondeu. Um policial se aproximou. A menina ainda respira, senhora. Está a caminho do hospital. E meu filho? Perguntei. E a Patrícia? Seu filho está sendo ouvido agora. A esposa dele? Ele hesitou. Está em choque. O carro da polícia saiu logo depois, levando André e Patrícia. Fiquei sozinha na calçada, sentada no meio-fio enquanto o sol nascia devagar, manchando o céu de um vermelho que parecia sangue. O porteiro me trouxe um copo d'água. Dona Marta, sinto muito. Olhei para ele, sem entender. Sente muito por quê? Ele baixou os olhos.
porque eu vi o que ela fez. Ela quem? Sua nora. As palavras dele ficaram ecoando dentro de mim. Minha nora, Patrícia, a mulher que dizia amar meu filho, a mulher que eu nunca consegui amar. O porteiro hesitou, olhou para os lados e sussurrou. Ontem à noite, ela desceu com um saco preto e uma garrafa na mão. Parecia nervosa. E você não fez nada? Achei que fosse lixo, dona Marta. Eu não podia imaginar. Meu corpo tremia. Tentei ficar de pé, mas as pernas não respondiam. O mundo rodava e a única coisa que eu conseguia ouvir era a minha própria respiração. Curta, fraca, desesperada. Um policial se aproximou com um bloco de anotações. A senhora é mãe de André Alencar? Sou. Precisamos que venha até a delegacia. Assenti sem entender direito. No fundo, eu só queria ir para o hospital. Mas a voz do policial era firme e o medo me empurrava para frente. Enquanto caminhava até o carro, olhei para a janela do 8º andar. As cortinas estavam abertas e por um segundo vi o vulto de Patrícia. Ela me observava, com os olhos frios de quem não sente culpa. E foi ali, naquele instante, que eu entendi. A doença de Isadora não era o problema. Era o sintoma. E o verdadeiro veneno estava dentro daquela casa. Sempre acreditei que o tempo não cura nada. Ele apenas empilha a dor, uma lembrança sobre a outra, até que a pilha fique alta demais para ser ignorada. E naquele banco da delegacia, enquanto esperava o inspetor me chamar, senti o peso de cada lembrança desabar sobre mim de uma vez só. André sempre foi meu orgulho e minha culpa. Filho único, nascido quando eu já beirava os 40, depois de 4 abortos e uma promessa feita de joelhos. Prometi a Deus que, se ele me desse aquele menino, eu o protegeria com tudo o que tivesse. E cumpri. Mas talvez eu tenha protegido demais. Meu marido, Joaquim, dizia que eu o criava como se o mundo fosse feito de espinhos. Ele precisa aprender a cair, Marta, dizia ele. Você não vai estar aqui para sempre para aparar a queda. E eu respondia, enquanto eu estiver viva, ele não vai sangrar. Mal sabia eu que, às vezes, é o excesso de cuidado que ensina a dor errada. André cresceu inteligente, mas ansioso. Tinha medo de errar, medo de decepcionar. Estudou em boas escolas, trabalhou desde cedo, mas parecia estar sempre procurando um lugar onde se encaixasse. Quando conheceu Patrícia, achei que finalmente tinha encontrado esse lugar. Foi numa festa de fim de ano da empresa. Ele chegou em casa falando dela, como quem fala de um milagre. Mãe, você precisa conhecer a Patrícia. Ela é diferente. Diferente. Essa palavra ficou ecoando. Na primeira vez que a vi, senti um arrepio. Era linda, de uma beleza fria, calculada. Tinha aquele tipo de olhar que atravessa as pessoas, como se já soubesse de seus segredos. Cumprimentou-me com um beijo no rosto e um sorriso ensaiado. Dona Marta, é um prazer finalmente conhecê-la. E foi como apertar a mão de um espelho. Bonito por fora, vazio por dentro. Mas André parecia tão feliz, tão cego, que engoli o pressentimento. Ela é o amor da minha vida, disse ele. E eu sorri, mesmo sentindo que o destino me observava de longe com um sorriso torto. Casaram-se rápido. 3 meses depois, estavam morando juntos. Patrícia deixou o emprego, dizendo que queria se dedicar à casa e à família. E foi assim que começou o que eu chamo de o desaparecimento lento do meu filho. Primeiro, ele parou de me ligar todos os dias. Depois, de me visitar aos domingos. Quando eu ligava, era ela quem atendia. Ah, Marta, ele está dormindo. Está ocupado. Está no banho. Com o tempo, percebi que não era André quem não tinha tempo para mim. Era ela quem o mantinha distante. Certa vez, fui ao apartamento sem avisar. Ela me recebeu na porta, de roupão e sorriso frio. Que surpresa, dona Marta! André não está? Tudo bem. Eu só queria deixar umas compotas que fiz para vocês. Ela pegou o pote e, sem abrir, disse: a senhora devia avisar antes de vir. Ele não gosta de ser pego de surpresa. Ele quem? Ela sorriu de lado. Seu filho, claro. Foi ali que percebi que, aos poucos, ela estava trocando os papéis. Eu, a mãe, ela, a dona da casa, e dentro da cabeça dele, a voz que mandava. As coisas pioraram quando Isadora nasceu. O parto foi difícil e André mal teve tempo de celebrar. Patrícia ficava deitada o dia inteiro, dizendo estar cansada, e eu cuidava da bebê. Durante aqueles meses, fui mais mãe do que avó. A menina crescia saudável, risonha, cheia de vida. Mas quando Patrícia se recuperou,
as portas da casa começaram a se fechar novamente. Lembro do dia em que André me pediu para dar um tempo nas visitas. Estávamos tomando café e ele mal conseguia me olhar. Mãe, a Patrícia acha que você interfere demais. Interfiro? Em quê? Em tudo. Na rotina da Isa, nas nossas decisões. André, eu só quero ajudar. Ele suspirou. Eu sei, mas a gente precisa de espaço. E assim, o amor que sempre nos uniu virou distância. De repente, eu era apenas a sogra. E Patrícia, o centro do universo. Os anos passaram e eu aprendi a aceitar o papel que me deixaram. Visitas rápidas, aniversários frios, mensagens formais. Isadora crescia, mas a cada encontro parecia mais triste. Certa vez, ela me disse baixinho, enquanto Patrícia falava ao telefone. Vovó, aqui é tudo no silêncio. Se a gente fala alto, a mamãe fica brava. Aquela frase me perseguiu. Fiquei dias sem dormir, imaginando o que significava tudo no silêncio. Mas quando tentei conversar com André, ele reagiu como se eu tivesse insultado a esposa. Mãe, por favor, você vê maldade em tudo. Então calei. Calei para não perdê-lo. Calei por medo de ser excluída da vida da neta. Calei, e o silêncio virou veneno. E agora, sentada naquela delegacia, o veneno começava a cobrar sua conta. As lembranças vinham como punhais, as risadas fingidas, as ligações frias, a distância que crescia sem explicação. A mulher que eu nunca confiei agora estava no centro de algo terrível, e eu me odiava por não ter agido antes. O inspetor me chamou. Dona Marta, pode entrar. A sala era pequena, cheia de pastas e cheiro de café velho. Ele me olhou com seriedade. A senhora tem alguma desavença com sua nora? Ri de nervoso. O senhor tem tempo? Ele sorriu de canto. Tenho. E preciso ouvir tudo. Contei o que sabia e o que sentia. Ele anotava, em silêncio. Quando terminei, levantou o olhar. A senhora já pensou que talvez o caso do seu marido e o que aconteceu hoje possam estar ligados? Meu corpo gelou. Como assim? Há coincidências demais, Dona Marta. Ele me mostrou um papel. Era uma cópia do boletim de ocorrência da morte de Joaquim, meu marido. E entre as testemunhas, o nome dela, Patrícia Mendes. O chão pareceu sumir. Isso é impossível, sussurrei. Ela nem conhecia a gente naquela época. O inspetor suspirou. Pelo visto, conhecia sim. A partir daquele instante, entendi que o passado não estava morto. Ele apenas esperava o momento certo para voltar e cobrar tudo o que o silêncio escondeu. O elevador subia devagar, como se soubesse que lá em cima o tempo não corria. Parava. Cada andar que passava era uma lembrança que doía. O som metálico das portas se abrindo e fechando parecia ecoar dentro do meu peito. Quando finalmente chegou ao 8º, o policial que me acompanhava fez um sinal de que eu esperasse. Mas eu não consegui. Apertei o botão da trava e saí antes que ele dissesse qualquer coisa. O corredor estava silencioso, frio, e o ar tinha aquele cheiro que nunca se esquece. Medo e produto de limpeza. Havia marcas no chão, fitas amarelas, rastros de sapato, uma mancha escura perto da porta. Minha garganta travou. A porta do apartamento estava aberta e um policial com luvas revirava a sala. A senhora é a mãe do senhor André Alencar? Perguntou um homem de terno, aparentando uns 50 anos. Assenti, a voz presa. Sou? E a menina? Ele respondeu sem olhar para mim. Está estável. Já foi levada ao hospital. Estável? Mas o que houve com ela? Ele hesitou. Ainda não sabemos. Estamos recolhendo indícios de ingestão de substâncias suspeitas. A palavra suspeitas me fez estremecer. Olhei ao redor. O apartamento estava bagunçado, mas não de forma comum. Não era a desordem de uma criança brincando, era um caos controlado. Os quadros tortos, os móveis levemente deslocados, a cortina rasgada em uma ponta. Tudo parecia dizer, algo aconteceu aqui, e tentaram esconder. Caminhei até a cozinha. Sobre a pia, 3 copos, um deles quebrado. O cheiro de suco de laranja misturado com álcool me fez engasgar. Peguei o copo intacto com um guardanapo e o observei. No fundo, havia algo esbranquiçado, quase imperceptível. Senhora, por favor, não toque em nada, alertou o investigador, se aproximando. Larguei o copo, assustada. Eu só queria entender... A gente também, Dona Marta. Enquanto ele fotografava a cena, olhei em volta e notei que, apesar da confusão, algumas coisas estavam
limpas demais. A mesa, por exemplo, parecia recém-polida. O fogão brilhava, mas o chão, perto da geladeira, tinha pequenas gotas, como de um líquido derramado e mal enxugado. Onde está a Patrícia? Perguntei. Está prestando depoimento na sala ao lado, respondeu o policial. E o André? No hospital com a filha. Fiquei em silêncio. Andei devagar pela sala, observando cada detalhe. As cortinas longas balançavam levemente com o vento, e a luz que entrava pela janela criava sombras inquietas. Era como se a casa respirasse medo. Entrei no quarto de Isadora. O contraste me golpeou. Era um quarto de criança, mas sem alegria. As paredes cor-de-rosa estavam descascadas, os brinquedos alinhados como soldados, e a cama coberta por um lençol branco. Em cima do criado mudo, uma boneca de porcelana me observava com olhos azuis, frios, quase humanos. Sentei-me na beira da cama e fechei os olhos. Por um instante, ouvi a risada de Isadora ecoar na memória. Aquele riso livre que Patrícia sempre achava barulhento demais. Lembrei de quando ela me dizia: "Vovó, minha mãe fala que o silêncio é bonito, mas eu gosto de falar com o vento." Senti as lágrimas subirem, mas as engoli. Chorar ali seria como fraquejar diante do inimigo. Olhei ao redor, procurando qualquer coisa que explicasse aquele terror. Foi então que percebi algo estranho. O armário da menina estava ligeiramente aberto. Fui até lá. Entre roupas dobradas e caixas coloridas, havia uma mochila escolar. Dentro dela, um estojo, um caderno e uma boneca diferente das outras, mais velha, mais gasta, com um corte na costura do pescoço. Meu coração disparou. Com cuidado, puxei a linha. Dentro do tecido, um papel dobrado muitas vezes. Abri. Era o diário de Isadora. A caligrafia infantil, tremida, cobria as páginas. As primeiras linhas eram inocentes. Desenhos, frases soltas, anotações da escola. Mas nas últimas páginas, o tom mudava. As palavras ficavam trêmulas, o traço mais pesado, e os erros de ortografia aumentavam. A mamãe fala com o espelho de noite. Eu ouvi ela dizer que o papai tem que dormir para sempre. Eu perguntei por quê e ela ficou brava. Ela me mandou prometer que não contaria para vovó, senão o papai ia sumir também. Senti um nó no estômago. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o papel cair. Lia e relia aquelas frases, sem acreditar. Era impossível. Patrícia? A mesma mulher que vivia dizendo que a família era tudo? A mesma que sorria nas fotos de Natal, que segurava a mão de André como se o amasse? Guardei o papel no bolso do casaco, dobrado com cuidado. Sabia que não podia confiar em ninguém. Aquele diário era a única voz inocente naquele inferno. E, de algum modo, Isadora tinha deixado aquilo para mim, como um pedido de socorro silencioso. Um policial entrou no quarto. "Dona Marta, precisamos que a senhora desça agora." "O que houve?" "Vamos levar sua nora para a delegacia central." Quando saí do quarto, vi Patrícia sendo escoltada pelo corredor. Estava impecável, mesmo naquela situação. Cabelos alinhados, rosto sereno, olhar de quem ainda acreditava ter controle. Quando passou por mim, sorriu. Um sorriso pequeno, mas cheio de veneno. "A senhora não entende, Dona Marta", murmurou. "Tudo o que eu fiz foi por amor. Fiquei paralisada. Amor? Era essa a palavra que ela usava para justificar o inferno que criara? Os policiais a empurraram para o elevador. Antes que as portas se fechassem, nossos olhos se cruzaram uma última vez. E naquele instante, tive certeza. Ela sabia que eu havia encontrado o diário. Desci as escadas com as pernas trêmulas. Lá fora, o sol já se punha, pintando o céu de vermelho alaranjado. O vento frio bateu no meu rosto e uma certeza me atravessou o peito como uma flecha. Aquela mulher não amava ninguém, nem o marido, nem a filha. O único amor que ela conhecia era o poder. Enquanto o carro da polícia sumia na esquina, levei a mão ao bolso e toquei o papel dobrado. A letra de Isadora queimava na minha pele. E foi ali, em meio ao barulho das sirenes, que fiz a promessa que guiaria tudo o que viria depois. "Eu vou descobrir toda a verdade, minha neta. E juro, ela nunca mais vai te fazer mal." Quando deixei a delegacia naquela noite, senti que o mundo havia mudado de cor. Nada parecia igual. As luzes dos postes eram mais frias, as pessoas mais distantes, e o som dos carros parecia um lamento constante. Dentro de mim, o medo pulsava.
Um medo antigo, o mesmo que senti quando o caixão do meu marido desceu à terra. Mas agora, ele vinha acompanhado de outra coisa. A certeza. Fui direto ao hospital. Isadora estava internada, pálida, com tubos e fios ligando aquele pequeno corpo a máquinas que piscavam em silêncio. O som ritmado dos aparelhos era a única prova de que ela ainda lutava. Segurei sua mãozinha e fechei os olhos. Vovó está aqui, meu amor. Você vai ficar bem. Uma enfermeira entrou, ajeitou o soro e saiu sem dizer palavra. Na parede, um quadro com flores artificiais tentava dar vida a um quarto sem alma. E foi ali, observando minha neta dormir, que eu jurei para mim mesma que ninguém voltaria a machucá-la. André chegou pouco depois, o rosto abatido, o olhar perdido. Mãe, murmurou antes mesmo de me encarar. Foi um susto. O médico disse que ela reagiu a um remédio. Olhei para ele com calma, tentando medir o quanto daquilo era ingenuidade e o quanto era medo. Um remédio, André? Um remédio que quase mata uma criança? Ele suspirou, passou as mãos pelo cabelo. A Patrícia jurou que foi um engano. A Isa estava gripada. Ela quis ajudar. E você acredita nisso? Ele me encarou, magoado. Mãe, por favor, você sempre teve implicância com a Patrícia. Implicância? Engasguei. Eu te avisei, André. Desde o começo eu vi o que você se recusava a ver. O som da minha própria voz ecoou pelo quarto e percebi que estava tremendo. Meu filho baixou o olhar murmurando. Eu não quero ouvir isso agora. E saiu. Fiquei sozinha com o barulho das máquinas. Toquei os cabelos de Isadora e sussurrei. Ele ainda vai ver, meu anjo. A verdade tem o costume de chegar tarde, mas quando chega, ninguém escapa dela. Passei a noite ali. Cada segundo era um peso. De manhã, o médico confirmou que a menina estava fora de perigo, mas ainda precisava de observação. Fiquei aliviada, mas uma sensação amarga não me abandonava. Sabia que Patrícia não descansaria. Ela era o tipo de pessoa que não suportava perder o controle. Quando saí do hospital, o céu estava cinzento. Peguei o ônibus de volta para casa, mas a cada curva, minha mente voltava ao mesmo ponto. O diário. Eu precisava entender mais, precisava provar o que sabia. Mas o medo de que algo acontecesse com Isadora me fazia hesitar. Em casa, sentei na mesa da cozinha com o diário sobre o tampo de madeira. Abri na última página e ali estava a caligrafia infantil manchada de lágrimas. A mamãe fala com o espelho. Ela diz que o papai não devia ter descoberto. Eu quero contar para a vovó, mas o espelho escuta tudo. Fechei os olhos. As palavras pareciam vivas. O espelho escuta tudo. Era uma metáfora ou a menina falava de algo real? Pensei nas noites em que Patrícia ficava trancada no banheiro, nos cochichos ao telefone, nas sombras que passavam pelas janelas do apartamento. De repente, o telefone tocou. Era André. Mãe, precisamos conversar. A voz dele soava cansada, fria. Claro, filho. Quer que eu vá até aí? Não. Venha amanhã. A Patrícia quer te pedir desculpas. Desculpas. Aquela palavra me soou como uma armadilha. Mas aceitei, porque às vezes, para enfrentar o inimigo, é preciso entrar na toca da cobra. Na manhã seguinte, acordei antes do sol. Me olhei no espelho do quarto e mal reconheci a mulher de cabelos grisalhos que me devolvia o olhar. Os anos me haviam roubado a suavidade, mas não a força. E naquela manhã, eu não era uma senhora indefesa, era uma mãe em guerra. Cheguei ao apartamento com o coração apertado. Patrícia me recebeu na porta, com um vestido claro e o mesmo sorriso ensaiado de sempre. Dona Marta, que bom que veio. Você pediu que eu viesse, não foi? Sim, eu quero me desculpar por ontem. A voz dela era doce, mas os olhos não sabiam mentir. Sentamos à mesa. André estava calado, olhando para o chão. Havia algo nele que me cortou, uma mistura de vergonha e confusão. Patrícia começou a falar, gesticulando com leveza. Eu estava exausta. Mal dormi. Foi um acidente. Claro, respondi. E qual foi o remédio que você deu à menina? Ela piscou devagar. Não lembro o nome. Era algo para tosse. Peguei o copo à minha frente e o girei entre os dedos. Sabe, Patrícia, o corpo tem memória. Ele lembra das mãos que cuidam e das que machucam. Ela me encarou, surpresa com o tom. A senhora está me acusando? Não, querida. Estou apenas dizendo que a verdade tem um jeito bonito de aparecer. Mesmo quando tentam apagá-la. André levantou a cabeça. Mãe, por favor.
Levantei-me devagar. Eu não vim aqui para discutir, filho. Só para avisar que a Isa vai ficar bem e que eu estou cuidando dela. Olhei para Patrícia e completei. Como uma avó cuida de quem ama, diferente de quem cuida por interesse. O ar ficou denso. O sorriso dela sumiu. Por um segundo, vi nos olhos de Patrícia algo que nunca tinha visto tão claramente. Ódio puro. Saí dali antes que dissesse algo que não pudesse voltar atrás. Quando o elevador fechou, senti o corpo inteiro estremecer. O medo ainda estava ali, mas começou a se transformar. Era como uma chama nascendo dentro de mim, pequena, tímida, mas quente. Eu sabia que, se quisesse proteger minha neta, teria que deixar o medo morrer. Naquela noite, sonhei com o meu marido. Ele estava de pé na varanda da nossa antiga casa, olhando o campo. Quando me aproximei, ele virou o rosto e disse: "A verdade mora na sombra, Marta. Só a coragem acende a luz." Acordei chorando, mas com o coração firme. Peguei o diário, guardei na bolsa e saí. Sabia exatamente para onde ir, de volta ao condomínio. E no fundo do meu peito, uma certeza começou a crescer, silenciosa, feroz. Aquela mulher escondeu algo, e eu estava prestes a descobrir tudo. Voltei ao condomínio antes do amanhecer. O ar ainda estava úmido e as luzes das garagens piscavam como olhos cansados. Cada passo meu ecoava nas paredes, misturado ao som distante da cidade acordando. Quando cheguei à portaria, o porteiro, o mesmo da manhã do incidente, se levantou assustado. "Dona Marta, o que a senhora faz aqui tão cedo? Preciso conversar com você." Ele olhou em volta, nervoso. "Não posso. Se alguém me vir... Você sabe que o que aconteceu com a minha neta não foi um acidente." Ele engoliu em seco. Eu não sei de nada, Dona Marta." Aproximei-me, apoiando as mãos no balcão. "Sabe sim. Naquela manhã você me disse que viu a Patrícia descer com uma garrafa e um saco preto." Ele desviou o olhar. Não devia ter falado aquilo, mas falou. E agora vai me mostrar o que viu. O silêncio que veio depois era tão denso que parecia pesar no ar. O homem respirou fundo, olhou para as câmeras e sussurrou: "Tem uma gravação." Eu sabia. Ele hesitou por um instante. Depois me levou até a pequena sala de vigilância. Era um cubículo com cheiro de café velho e paredes cobertas de monitores. Na tela central, as imagens do hall se repetiam em silêncio, como fantasmas presos em um loop eterno. O porteiro mexeu nos arquivos, clicou em algumas pastas e abriu o vídeo da madrugada anterior ao acidente. O relógio no canto inferior marcava 2h47 da manhã. A imagem era em preto e branco. Patrícia apareceu no corredor, de robe claro, segurando algo nas mãos. Um copo. Ela caminhava devagar, olhava para os lados, depois entrou no quarto de André. Meu corpo travou. Segurei o encosto da cadeira com força. "Continue." 30 segundos depois, ela saiu do quarto com um saco preto e uma garrafa na outra mão. Olhou para a câmera, por um breve instante, e sorriu. Depois, entrou no elevador. O porteiro pausou o vídeo e me encarou. "Eu devia apagar isso." Ela mandou. "Mandou?" "Disse que era assunto pessoal e que se alguém visse, ela demitiria todo mundo." Fechei os olhos por um segundo, tentando conter o enjoo que subia. "Você vai me dar uma cópia." "Dona Marta, eu posso perder o emprego. E eu posso perder a única chance de salvar a minha neta." Ele hesitou. "Ninguém pode saber que fui eu. Ninguém vai saber." Enquanto ele fazia a cópia, sentei numa cadeira de metal e observei as câmeras piscando. Naquele instante, me dei conta de que o mundo moderno registra tudo, até o mal disfarçado de normalidade. Quando o pendrive ficou pronto, ele me entregou em silêncio. Guardei dentro da bolsa, como quem guarda uma arma. Antes de sair, olhei para ele. "Você fez a coisa certa." Ele abaixou a cabeça. "Espero que sim." O sol já começava a nascer quando deixei o prédio. As ruas estavam vazias e eu sentia o coração bater em um ritmo novo. Não era mais medo, era fúria contida. Sabia que tinha algo poderoso nas mãos, mas também sabia que se Patrícia descobrisse, seria capaz de tudo. Peguei um táxi direto para casa e liguei para a delegacia. O investigador que havia me ouvido dias antes atendeu. "Dona Marta, tenho algo que o senhor precisa ver. É sobre o caso da menina? É sobre tudo. Marquei de encontrá-lo no final da manhã."
Enquanto esperava, fiquei parada na janela, olhando as pessoas passarem lá fora, tão alheias à maldade que pode morar dentro de uma casa aparentemente perfeita. Lembrei de André pequeno, brincando de esconde-esconde no quintal, rindo alto, e me perguntei em que momento o amor dele virou cegueira. Antes de sair, olhei para o espelho da sala e disse baixinho: se o destino quer brincar comigo, ele vai descobrir que eu também sei jogar. Dirigi até a delegacia. O investigador me recebeu com uma expressão curiosa. A senhora parece diferente hoje. Estou cansada de ter medo. Ele me conduziu até uma sala reservada. O que trouxe? Entreguei o pendrive. Ele conectou ao computador e quando as imagens começaram a rodar, o silêncio tomou conta do ambiente. Cada segundo do vídeo era um golpe. Quando a gravação terminou, ele se recostou na cadeira, pensativo. Dona Marta, isso é grave, eu sei. A senhora entende que se o conteúdo for verdadeiro, não se trata mais de um acidente? Entendo. Ele respirou fundo. E a senhora está preparada para o que vem a seguir? Estou, porque naquele instante, algo dentro de mim mudou. A mulher frágil e silenciosa ficou para trás. Agora, eu era a voz de quem foi calado. Mas antes de continuarmos, quero te fazer um convite. Me diga aqui nos comentários o que você achou dessa história até agora e o que você faria no lugar deles. Não saia do vídeo, porque o que vem a seguir vai te arrepiar. Agora, vamos continuar. O investigador levantou-se e foi até a janela. Vamos precisar de uma ordem para apreender os objetos e colher depoimentos. O senhor acredita em mim? Perguntei. Ele se virou devagar. Eu acredito no que vejo, e o que vi aqui fala por si. De repente, o telefone da mesa tocou. Ele atendeu, ouviu por alguns segundos e me olhou com expressão tensa. Acabamos de receber uma ligação do hospital. O que houve? A menina acordou. Meu coração disparou. Ela está bem? Está fraca, mas consciente. Pediu para ver a senhora. Fiquei sem palavras. Peguei a bolsa, o casaco e saí apressada. O investigador tentou me acompanhar, mas eu já estava no corredor. Lá fora, o vento da manhã cortava o rosto e o sol começava a subir entre os prédios. Um sol pálido, cansado, mas vivo. E enquanto caminhava em direção ao hospital, senti que a minha jornada só estava começando. Agora eu tinha uma missão, uma verdade para revelar. E se o destino quisesse guerra, eu estava pronta para lutar. Quando entrei no quarto, o tempo pareceu parar. O som dos monitores, o gotejar do soro, o cheiro frio do hospital, tudo ficou em segundo plano. O que realmente importava estava ali, deitada, com os olhos entreabertos e a pele tão pálida que parecia feita de cera. Isa, chamei, tentando conter as lágrimas. Meu amor. Ela virou lentamente o rosto na minha direção. E por um instante, aquele pequeno movimento foi a coisa mais bonita que já vi na vida. Um sorriso fraco se desenhou em seus lábios rachados. Vovó. A voz era um sussurro, quase um sopro. Sentei ao lado dela e segurei sua mão, tão pequena e frágil que parecia de vidro. Estou aqui, meu anjo. Você está segura agora. Ela piscou devagar. Eu ouvi você na minha cabeça. Me ouviu? Sim. Você dizia para eu não ter medo, que tudo ia passar. O coração apertou. Abracei-a com cuidado, sentindo o corpo dela tremer como o de um passarinho assustado. Por um momento, tudo o que importava era aquele abraço. Mas então ela sussurrou algo que fez o ar desaparecer da sala. Vovó, a mamãe fez o mesmo com o papai. Afastei-me devagar, olhando nos olhos dela. O que você disse, meu amor? Ela respirou fundo, como se juntasse forças para continuar. Eu vi. A enfermeira que ajeitava os lençóis me lançou um olhar preocupado e saiu discretamente, fechando a porta. Ficamos só nós duas. Isadora virou o rosto para a janela. Foi de noite. A mamãe disse que o papai ia dormir para sempre. Ela colocou o mesmo remédio no suco dele. Isa, tentei interromper, mas ela insistiu, as palavras vindo entre soluços. Eu perguntei por quê. Ela disse que ele descobriu um segredo, que ela precisava se livrar dele antes que ele contasse para a polícia. Senti um frio subindo pela espinha. Aquela menina, com apenas 10 anos, carregava um fardo que destruiria qualquer adulto. E o que o seu pai descobriu? Eu não sei. Só ouvi ela falando no telefone, dizendo que a velha... Ela hesitou. Não podia saber. A velha? Você, vovó. Meu corpo travou.
Senti o chão sumir. Tudo fez sentido de uma vez. O olhar de Patrícia, os silêncios, as mentiras. Ela não tinha entrado na nossa família. Ela a havia invadido. Abracei Isadora novamente, tentando conter o choro. Ela segurou meu rosto com as 2 mãos e sussurrou. Vovó, eu contei pro espelho. Pro espelho? Sim, o espelho do banheiro. Eu falava baixinho para ele. Achava que o espelho levava as palavras para você. Senti uma pontada no peito, a pureza de uma criança tentando falar com quem a ama através do silêncio. Beijei sua testa. Você foi muito corajosa, meu amor. O médico entrou, avisando que ela precisava descansar. Saí do quarto com o coração em pedaços, mas também com uma nova certeza. Patrícia tinha matado o meu marido, e agora tentara matar o próprio marido e a filha. No corredor, o investigador me esperava. Como ela está? Perguntou. Fraca, mas acordada. Disse alguma coisa? Assenti. Disse tudo. Contei o que Isadora lembrava, palavra por palavra. Ele ouviu em silêncio, anotando. Precisamos reabrir o caso do seu marido, afirmou por fim. Eu sabia que o acidente não era acidente nenhum. Fez um sinal para um dos agentes. Peçam acesso aos arquivos antigos e mantenham vigilância constante no hospital. Essa mulher é perigosa. Olhei para ele, com a voz embargada. O senhor acha que ela pode tentar outra vez? Acho que ela nunca parou de tentar, Dona Marta. Pessoas assim não desistem, só mudam de vítima. Enquanto ele falava, minha mente viajava no tempo. De volta àquele dia fatídico, há quase 20 anos. Joaquim havia saído para resolver um problema de um amigo. Horas depois, a polícia ligou. Acidente de carro. O relatório dizia que ele havia perdido o controle e caído de uma ribanceira. Mas agora, olhando para trás, tudo parecia uma encenação perfeita. Lembrei-me de Patrícia no velório, uma jovem misteriosa que ninguém conhecia, oferecendo ajuda. Na época, achei que era apenas uma vizinha solidária. Hoje, entendo que era o começo do seu plano. Fui para casa à tarde. O peso da revelação me fazia andar devagar, como se cada passo fosse um pedaço do passado voltando para me assombrar. Sentei na poltrona, olhei para as fotos antigas espalhadas sobre o aparador e murmurei. O que você descobriu, Joaquim? O que ela matou para esconder? Peguei o diário de Isadora e pela primeira vez li todas as páginas em voz alta. As frases pareciam se conectar como peças de um quebra-cabeça sombrio. Em uma delas, Isadora escrevia: a mamãe disse que o papai mexeu nas caixas do sótão e achou o papel errado. O sótão. Meu coração disparou. Eu lembrava que quando Patrícia e André se mudaram para aquele apartamento, ela pediu para jogar fora coisas antigas que estavam guardadas em um depósito. André, distraído, concordou, mas uma das caixas era de Joaquim. Dentro dela estavam documentos da antiga fazenda da família, terrenos, registros de venda, escrituras. Será que era isso que ela queria apagar? O telefone tocou. Era o investigador. Dona Marta, preciso que venha amanhã à central. Achamos algo nos registros antigos. O quê? Uma transferência bancária feita poucos dias antes da morte do seu marido. O destinatário? Quem? Perguntei, já sabendo a resposta. Patrícia Mendes. Fiquei muda. Era o elo que faltava. Ela já estava lá desde o começo. Já me cercava, já o manipulava. Fechei os olhos, sentindo a dor e a raiva se misturarem num só fogo dentro de mim. Ela destruiu a minha família pouco a pouco, e agora tentava apagar até o sangue do próprio sangue. Mas ela não sabia de uma coisa. A velha que ela tanto desprezava ainda tinha forças, e estava disposta a usar cada uma delas para ver a justiça acontecer. Olhei para o teto, e pela primeira vez em anos, sussurrei. Obrigada, Joaquim. Agora eu sei o que fazer. O sol já se punha quando deixei o quarto e fechei a porta atrás de mim. E no fundo do peito senti que pela primeira vez em muito tempo o medo começava a se calar, dando lugar à coragem. Quando cheguei à delegacia no dia seguinte, o investigador me esperava com uma pasta na mão. Seus olhos, antes céticos, agora carregavam o peso da confirmação. Dona Marta, encontramos a prova da transferência. Abriu a pasta e me mostrou um documento. Lá estava o nome do meu marido, Joaquim, e o da mulher que, décadas depois, se tornaria minha nora, Patrícia Mendes. Ela recebeu R$ 50.000 poucos dias antes da morte dele.
A quantia, na época, era o suficiente para comprar o silêncio de alguém. Ou a lealdade. Senti um gosto amargo na boca. Ela matou o meu marido, doutor. E agora quis fazer o mesmo com meu filho e minha neta. Ele assentiu devagar. Temos indícios, mas precisamos de algo mais sólido. E o que pode ser mais sólido do que o depoimento da minha neta? Uma confissão. Ri com ironia. Confissão? Ela não vai confessar nada. Patrícia não fala, Patrícia atua. Saí da delegacia com o coração acelerado. Sabia que quanto mais o cerco se fechava, mais perigosa ela ficava. À tarde, André me ligou. Mãe, preciso te ver. A voz dele soava exausta. Marcamos de nos encontrar num café discreto, longe da cidade. Quando cheguei, ele já estava lá, com os olhos vermelhos e a expressão vazia. Mãe, o que você está fazendo? Perguntou antes mesmo de eu sentar. O que devia ter feito há anos, proteger minha família. Patrícia está arrasada. Ela disse que você está tentando destruí-la. Arrasada? Ela quase matou a filha de vocês, André. Isso não é verdade. Não é? Então explica a gravação das câmeras, a transferência para o nome dela, o diário da Isa. Ele respirou fundo, tremendo. O diário. A Isa é só uma criança. Ela pode ter entendido errado. Olhei para ele com dor. Você está repetindo as palavras dela, André. Nem percebe, mas a sua voz já não é mais sua. Ele baixou a cabeça. Eu amo minha esposa. E ela ama o seu dinheiro. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Por um momento, vi o menino que ele já foi. Inseguro, confuso, dividido entre o amor e o medo. Coloquei a mão sobre a dele. Filho, amar não é fechar os olhos, é abri-los, mesmo quando dói. Ele não respondeu. Apenas levantou-se e saiu, deixando o café em silêncio. Fiquei ali, sozinha, com o gosto amargo do desamparo. Nos dias seguintes, as notícias começaram a circular. Família de empresário envolvida em suposta tentativa de envenenamento. Avó acusa nora de crime. Esposa nega e diz ser vítima de perseguição. Patrícia havia se antecipado. De alguma forma, ela vazou a história para a imprensa. E agora se apresentava como a mulher injustiçada, vítima da sogra rancorosa e manipuladora. Liguei a televisão e quase não acreditei no que vi. Lá estava ela, diante das câmeras, com lágrimas nos olhos e a voz trêmula dizendo: Eu só quero justiça. A sogra nunca me aceitou, sempre me humilhou. E agora quer me culpar por algo que não fiz. Meu sangue ferveu. A repórter, claro, acreditava em cada palavra. Patrícia sabia chorar, sabia modular a voz, sabia se pintar de santa enquanto o mundo ardia ao redor. O telefone tocou. Era o investigador. Dona Marta, mantenha a calma. Isso é parte da estratégia dela. Estratégia? Sim. Ela quer descredibilizar a senhora, fazer parecer que tudo é uma guerra familiar. E o que eu faço? Espere. Ela vai errar. Pessoas assim sempre erram quando acham que venceram. Mas eu não sabia esperar. A cada hora que passava, sentia a raiva crescer dentro de mim como um fogo lento. E foi esse fogo que me deu uma ideia. Voltei ao prédio de André no dia seguinte. Sabia que Patrícia estava lá, porque a vi no noticiário pela manhã. Esperei ela sair para fazer compras e, discretamente, conversei com o mesmo porteiro que me ajudara antes. Preciso de outra coisa, disse a ele. Dona Marta, eu já arrisquei demais. É só um favor. Me diga se o apartamento tem câmeras internas. Ele hesitou. Tem. No corredor e na sala. E o acesso? Só o síndico e o técnico da empresa de segurança. Sorri com calma. Então me diga o nome do técnico. Demorei 2 dias para conseguir o contato, mas consegui. O homem, um rapaz jovem e falador, topou me encontrar em um café simples. A senhora quer uma cópia dos arquivos? Só das últimas 2 semanas. Ele coçou a cabeça. Posso ter problemas. Deslizei uma quantia em dinheiro pelo balcão. Ele olhou, pensou por 1 segundo e assentiu. 3 dias depois, recebi o pendrive. Passei a noite inteira assistindo às gravações. As horas de filmagem mostravam o cotidiano da casa. André chegando do trabalho, Isadora brincando e Patrícia sempre ali, observando, sorrindo falsamente. Até que numa madrugada, vi o que procurava. Patrícia falava sozinha, diante de um espelho. A imagem era nítida. Ela segurava uma taça e dizia: Ninguém vai me tirar o que é meu. Nem a velha, nem a menina.
O que começa comigo, termina comigo. Parei o vídeo, sentindo o coração disparar. Aquilo era a prova que faltava. Uma confissão velada, mas clara o suficiente para desmontar qualquer teatro. No dia seguinte, levei o pendrive à polícia. O investigador assistiu e me olhou com um meio sorriso. A senhora é mais esperta do que parece, Dona Marta. Não sou esperta, doutor. Só estou cansada de ser feita de tola. Ele se levantou. Vamos emitir o mandado de busca. Está chegando a hora dela cair. Mas antes de sair da sala, me olhou sério. Só prometo uma coisa, não vá atrás dela sozinha. Prometo. Menti. Porque no fundo, eu já sabia que iria. A justiça deles podia demorar. Mas a minha já estava pronta. Planejei tudo nos mínimos detalhes. Depois de uma vida inteira sendo enganada, aprendi que o diabo mora nas entrelinhas e que o erro dos bons é subestimar os maus. Por isso, dessa vez, eu faria diferente. Não haveria espaço para improviso. Era minha última carta e eu pretendia jogá-la com calma. Passei a manhã arrumando a casa. Limpei o chão com o mesmo cuidado com que se prepara um altar. Arrumei a mesa com a toalha branca que eu e Joaquim usávamos nas datas especiais. Coloquei pratos de porcelana, talheres de prata e taças antigas. Tudo impecável, como se fosse uma celebração. E, de certa forma, era. A celebração da verdade. À tarde, liguei para a Patrícia. Precisamos conversar, disse com voz calma. Ela pareceu desconfiada. Conversar? Sobre o quê? Sobre a família. Sobre a Isa. Achei que a senhora quisesse distância. Quero paz. Só isso. Houve um silêncio do outro lado da linha. Depois, ela respondeu. Está bem? Onde e quando? Aqui em casa. Hoje à noite. Só nós duas. Desliguei e respirei fundo. O coração batia pesado, mas firme. Olhei para o relógio. Faltavam 4 horas. Tempo suficiente para preparar o cenário. Peguei a pequena câmera que o investigador me emprestara. Ele havia insistido que eu não fizesse nada sozinha, mas eu sabia que não podia confiar apenas na justiça. Instalei o aparelho discretamente na estante da sala, entre os livros e o vaso de flores. O campo de visão cobria toda a mesa. Testei o som, ajustei o foco e sentei, observando. Aquela sala, iluminada por uma luz amarela suave, parecia o palco perfeito para o último ato de uma tragédia. Às 7h40, o interfone tocou. Dona Marta, uma senhora está aqui. Pode deixar subir. Abri a porta antes que ela tocasse a campainha. Patrícia estava linda, como sempre. Vestido escuro, maquiagem impecável, cabelo preso num coque elegante. Mas havia algo nos olhos dela que entregava tudo. A ausência de alma. Que recepção calorosa! Ironizou, entrando. Não vim para brigar, respondi. Sente-se. O jantar está quase pronto. Ela olhou ao redor, avaliando o ambiente. Que coincidência! Essa casa parece a da minha mãe. Talvez porque você a tenha visitado pouco. Fiz questão de falar devagar, para sentir o peso das palavras. Ela fingiu não entender. Então, o que quer conversar? Servi o vinho, o mesmo que Joaquim costumava guardar para ocasiões especiais. Ela aceitou a taça, girando o líquido com elegância. Saúde, disse, erguendo o copo. A verdade, respondi. Por alguns segundos, ficamos em silêncio. Apenas o som dos talheres cortando a carne e o tic-tac do relógio preenchendo o ar. Eu observava cada movimento dela. Os gestos, o tom de voz, a forma como desviava o olhar quando o nome de Isadora era mencionado. Até que ela suspirou, apoiando o cotovelo na mesa. Sabe, Marta, pensei muito em tudo isso, no que aconteceu. E chegou a alguma conclusão? Que a senhora me odeia. Sempre odiou. Desde o primeiro dia. Sorri, mas meus olhos não acompanharam o sorriso. O ódio é uma palavra forte. Forte, mas verdadeira. Retrucou. Eu nunca fui suficiente para você. Não era questão de ser suficiente. Era de ser sincera. Ela deu uma risada curta. Sincera? Todos mentem, Marta. O seu marido mentia. Seu filho mente. A senhora também. A voz dela foi ficando mais firme, mais sombria. Senti que a armadilha estava funcionando. Bebi um gole de vinho e mantive o olhar fixo. E você, Patrícia? Mentiu para quem? Ela inclinou a cabeça, sorrindo. Para quem eu precisava. Inclusive para o Joaquim? O nome o fez estremecer. O que sabe sobre ele? Sei o suficiente. A senhora não sabe nada. Aproximei o rosto, minha voz saindo como um sussurro. Sei que você o conhecia antes de conhecer meu filho. Sei da transferência.
Sei que o acidente foi você. Por um segundo, ela perdeu o controle da expressão. O sorriso sumiu. Os olhos endureceram. Mas logo se recompôs. E o que vai fazer com isso, velha? Já fiz. Ela piscou, confusa. Foi quando notei o olhar dela percorrer a estante e parar, por um instante, na pequena câmera escondida. Por dentro, gelei, mas ela não reagiu. Apenas se recostou na cadeira e riu baixo. Sabe o que eu mais admiro em você, Marta? Disse com ironia. Essa teimosia. Você realmente acha que alguém vai acreditar na sua palavra? Não é minha palavra que vai falar, Patrícia. É a sua. Ela franziu o senho. Eu me inclinei para frente e murmurei. Cuidado com o que diz. Às vezes o som de uma verdade é o bastante para quebrar uma mentira inteira. Ela riu, mas o riso soava nervoso. Bebeu um gole do vinho e soltou. Eu só acelerei o que ia acontecer de qualquer jeito. Como assim? Joaquim estava arruinado. André seria igual. Eu apenas me livrei do peso. Do peso? Do peso da sua família, Marta. Vocês sempre me olharam como se eu fosse um erro. Agora são vocês que precisam lidar com o que restou. Fiquei em silêncio. Era tudo o que eu precisava ouvir. A confissão estava feita. Levantei-me lentamente. Você devia ir. Ela me olhou desconfiada. Está me expulsando? Estou poupando seu tempo. Quando chegou à porta, virou-se. O que tem nesse olhar, dona Marta? A sua sentença. Ela sorriu, mas havia medo no sorriso. Saiu sem dizer mais nada. Assim que o som dos saltos desapareceu no corredor, corri até a estante. A câmera ainda gravava. Peguei o aparelho e apertei o botão de parar. As mãos tremiam, mas o coração batia em ritmo de vitória. Eu tinha tudo. Cada palavra, cada gesto, cada confissão. Na manhã seguinte, levei a gravação à polícia. O investigador ouviu tudo e me olhou com respeito. Dona Marta, a senhora conseguiu o que a gente não conseguiu em semanas. Eu só fiz o que uma avó faz. Protegi quem amo. Quando saí da delegacia, o céu estava limpo e o vento parecia mais leve. Mas dentro de mim eu sabia. A guerra ainda não tinha acabado. Patrícia era astuta demais para se entregar facilmente. E antes de cair, ela ainda tentaria levar alguém junto. A notícia chegou pela manhã. O telefone tocou e do outro lado a voz do investigador soava firme, quase aliviada. Dona Marta, conseguimos. Patrícia foi presa há 20 minutos. Por um instante, não respondi. Olhei pela janela, vendo o ipê amarelo balançar com o vento. As flores caíam e, curiosamente, parecia que a árvore chorava. Respirei fundo. Então acabou? Ainda não. Agora vem a parte mais difícil. Enfrentar as consequências. Desliguei o telefone e sentei na poltrona. A casa estava silenciosa, como se o tempo esperasse o que viria a seguir. Senti uma mistura de alívio e vazio. Vivi tanto tempo em função dessa verdade que, quando ela finalmente se ergueu diante de mim, percebi que não sabia mais o que fazer sem ela. Mas o destino não me deu tempo para pensar. Pouco depois, alguém bateu à porta. Era André. O rosto dele estava devastado. Os olhos fundos, a barba por fazer, o corpo curvado sob o peso de algo maior que a dor. A culpa. Mãe, disse num fio de voz. Posso entrar? Sempre pôde. Ele entrou devagar, sem me encarar. Sentou-se na mesma cadeira em que Joaquim costumava se sentar e ficou ali, calado, por longos minutos, até que as lágrimas começaram a cair. Eu vi o vídeo. Murmurou. Vi tudo. Meu peito se apertou. Fui até ele e coloquei a mão em seu ombro. Ele me olhou, e naquele olhar eu vi o menino que um dia confiei ao mundo, e que o mundo quase me devolveu morto por dentro. Ela admitiu tudo, continuou. Matou o papai, tentou matar a Isa, e quase me matou também. Não fala assim, filho. Mas é verdade. Eu trouxe o mal para dentro da nossa casa. Ele se levantou e começou a andar de um lado para o outro. Eu defendi ela, mãe. Eu te acusei de ser cruel, de ter inveja. Deus, eu te chamei de mentirosa. Senti as lágrimas queimarem os olhos, mas segurei. Você amava, André. E o amor cega. Amor? Ele riu. Um riso amargo. Eu vivi uma mentira. Todos nós vivemos por um tempo. O que importa é o que fazemos quando a verdade chega. Ele sentou novamente, cobrindo o rosto com as mãos. Eu não sei o que fazer agora. Cuida da Isa. É só isso que precisa fazer. O nome da filha o fez soluçar.
Ela perguntou da mãe. Sabia? Disse que sente falta. Ela é só uma criança, André. Vai levar tempo para entender. E a senhora? O quê? Consegue me perdoar? A pergunta ficou suspensa no ar. Olhei para ele e por um instante vi todas as versões de nós dois. O bebê nos meus braços, o adolescente rebelde, o homem que se afastou. E percebi que o perdão não é um gesto, é um renascimento. Eu te perdoo, filho. Mesmo depois de tudo? Principalmente depois de tudo. Ele chorou como há anos não chorava. E eu o abracei, apertando com força, como quem segura um pedaço de vida que estava escapando. Quando o abraço terminou, ele me contou o que acontecera. A polícia havia encontrado no carro de Patrícia documentos falsos, extratos bancários e até um frasco de sedativo. Ela tentou negar, mas a gravação do jantar e as provas da transferência fecharam o cerco. Estava acabada. Sabe o que ela disse quando foi presa? Perguntou ele com a voz rouca. O quê? Que eu nunca teria coragem de continuar sem ela, que no fundo eu era igual a ela. Senti o corpo estremecer. Patrícia sempre soube onde ferir, mas André balançou a cabeça. Só que ela estava errada. Eu não sou igual a ela. Sou igual ao meu pai e à minha mãe. Sorri. Pela primeira vez em muito tempo, ouvi algo que me deu paz. À tarde, fomos juntos ao hospital. Isadora estava melhor. Quando nos viu entrar, abriu um sorriso que encheu o quarto de luz. Papai! Vovó! Ela estendeu os braços e nós a abraçamos ao mesmo tempo. Naquele instante, senti que tudo, absolutamente tudo, valera a pena. As noites em claro, o medo, a dor. Porque nada era maior do que o amor que aquela criança nos devolvia. Ficamos ali por horas, falando sobre coisas simples. Escola, flores, histórias. E, enquanto ela falava, percebi que o sorriso dela era o mesmo que o do avô. Sereno, forte, cheio de vida. No fim do dia, saímos juntos do hospital. O sol se punha, tingindo o céu de laranja e ouro. André parou na calçada e disse com voz firme: Eu quero recomeçar, mãe. Por mim, pela Isa, pelo papai. Então comece. O tempo não cura tudo, mas ensina a viver com o que ficou. Ele sorriu pela primeira vez em semanas. E a senhora? Eu? Vai ficar bem? Eu sempre fico, filho. Sempre fiquei. Voltamos para casa, em silêncio, apenas ouvindo o som do vento. Na varanda, olhei para o horizonte e sussurrei. Joaquim, ela está segura agora. Pode descansar. André ouviu, mas não disse nada. Apenas colocou a mão sobre a minha e apertou. E foi assim, de mãos dadas, que encerramos um ciclo de dor. Sem gritos, sem vingança, apenas com o peso doce da justiça. Mas no fundo, eu sabia que nada realmente termina. A vida tem o hábito de deixar feridas abertas para lembrar de onde viemos. E eu não queria esquecer. Queria lembrar todos os dias, para nunca mais permitir que o silêncio virasse arma. Enquanto as primeiras estrelas apareciam, ouvi a risada de Isadora vindo da sala. Era leve, cristalina, pura. E pela primeira vez em muito tempo, percebi que o som do riso pode ser mais forte do que o som das lágrimas. Os dias que se seguiram foram de silêncio, mas dessa vez, um silêncio bom. Não aquele que sufoca, e sim o que acolhe. A casa, que antes parecia um túmulo de lembranças, começou a cheirar a vida de novo. O riso de Isadora ecoava pelos corredores, e até o som das panelas no fogão soava como música. Era estranho, depois de tudo, acordar sem medo. O medo havia sido meu companheiro por tanto tempo que, quando se foi, deixou um espaço vazio. Um espaço que o amor e a paz começaram a preencher aos poucos. Patrícia foi condenada. A confissão gravada, a transferência e o testemunho de Isadora foram provas irrefutáveis. A sentença foi lida numa manhã cinzenta, mas para mim, aquele dia teve cor de alvorecer. Eu não chorei, não por falta de emoção, mas porque percebi que chorar seria, de certa forma, homenagear o mal. E o mal não merecia mais minhas lágrimas. André, depois do julgamento, decidiu vender o apartamento e se mudar com Isadora para minha casa. No começo, foi difícil. 2 adultos tentando curar feridas abertas e uma criança tentando entender o que é o perdão. Mas com o tempo, aprendemos a reaprender a vida. Isadora dormia todas as noites no quarto que foi do avô. Disse que lá se sentia segura, porque o vovô Joaquim olhava por ela. E eu acreditava.
Às vezes, ao passar pela porta, sentia um perfume antigo, de lavanda e madeira, que me fazia lembrar dele. Talvez fosse só o vento, ou talvez não. Certo dia, decidi reformar o quintal. As flores estavam murchas, e o ipê que Joaquim plantou quando André nasceu já não florescia. Chamei um jardineiro e pedi que limpasse tudo. Quando ele cavava perto da cerca, encontrou uma caixa de ferro, antiga, coberta de terra e ferrugem. Deve ser coisa velha, Dona Marta, disse ele. Mas ao abrir, vi que não era só isso. Dentro da caixa havia um envelope amarelado, com o nome de Joaquim escrito à mão. Meu coração disparou. Abri com cuidado e dentro havia uma carta. Se um dia você encontrar isto, é porque a verdade precisou de tempo para nascer. Descobri que estão tentando me destruir. Uma mulher chamada Patrícia Mendes. Não sei até onde ela vai, mas desconfio que André possa ser usado. Se eu não voltar, cuide dele e nunca deixe que a culpa te cale. A verdade sempre encontra o caminho, mesmo que demore. Te amo, Joaquim. As mãos tremiam e o papel quase caiu. Aquele pedaço de papel era a prova de que meu marido sabia. Sabia desde o início. E de algum modo tentou me avisar. Sentei no banco do quintal, olhando o ipê adormecido. Isadora veio correndo, com um sorriso no rosto e as mãos sujas de terra. Vovó, olha, plantei sementinhas novas. Mostrou-me um punhado de pequenas flores coloridas. Sorri. São lindas, minha flor. Ela olhou para o ipê e perguntou: por que ele não dá flores mais? Abracei-a e respondi: porque às vezes a árvore precisa descansar para depois florir mais bonita. Igual a gente? Igualzinho, meu amor. Naquela noite, li a carta para o André. Ele chorou em silêncio. Ele tentou me proteger até o fim, murmurou. E conseguiu, filho. E a senhora? Eu? O que vai fazer agora? Pensei por um instante. Durante toda a vida, fui tantas coisas: esposa, mãe, avó, vítima, sobrevivente. Mas, acima de tudo, fui guardiã de uma verdade que quase se perdeu. Sorri e disse: agora vou viver, André. Simples assim. Passaram-se semanas, e o ipê começou a florescer novamente. As pétalas amarelas cobriam o chão como um tapete de sol. Toda manhã, Isadora recolhia algumas e colocava num potinho sobre a mesa da sala. Disse que eram presentes do vovô. A cada flor, eu sentia que a dor se transformava em algo bonito. Não desaparecia, apenas mudava de forma. E percebi que a vida é isso, uma sucessão de perdas que se tornam lembranças, e lembranças que viram força. Um dia, Isadora me perguntou: vovó, o que é herança? Sorri. É o que a gente deixa para os outros quando vai embora. Então, o que o vovô deixou para a gente? Pensei por um instante e respondi: a verdade, e a coragem de enfrentá-la. Ela sorriu, abraçando meu pescoço. Então a gente é rico, né? Mais do que qualquer um, minha flor. Naquela noite, sentei na varanda e olhei o céu. As estrelas brilhavam como se estivessem comemorando conosco. Fechei os olhos e, pela primeira vez, senti paz de verdade. Não aquela paz fria que nasce do esquecimento, mas a que vem quando a alma entende que cumpriu sua missão. Peguei o diário de Isadora, agora guardado numa caixa de madeira, e o abri na última página. Com uma caneta escrevi: a verdade liberta, mas o amor é quem cura. Fechei o diário, deixei-o sobre a mesa e apaguei a luz. Ao me deitar, senti uma brisa suave entrando pela janela. Um sussurro quase imperceptível percorreu o quarto. Obrigado, Marta. Sorri. Eu sabia de quem era aquela voz. Hoje, ao olhar para trás, vejo que a vida me ensinou mais com as quedas do que com os acertos. Aprendi que o perdão não é esquecer, é se libertar do peso do ódio. E que, às vezes, a vingança mais bonita é seguir vivendo com dignidade, enquanto o mal se afoga no próprio silêncio. Eu sou Marta Alencar, e esta foi a minha história. A história de uma mulher que acreditou que o amor podia ser maior que o medo. Se essa história tocou o seu coração, se inscreva no canal, deixe a sua curtida e comente aqui abaixo de qual cidade você está assistindo. Assim eu saberei até onde as minhas palavras chegaram. Porque talvez você, aí do outro lado da tela, também tenha uma verdade guardada, esperando para florescer. E quando isso acontecer, lembre-se, a coragem também é uma forma de herança.